No ar, Radar de Notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Já conosco no estúdio o vereador Guti, do PSB. Bom dia, vereador. Bom dia, Pedro. Bom dia, Arnone. Bom dia, vereador. Mais uma vez, prazer estar aqui e poder falar um pouquinho com vocês. Vamos falar sobre saúde, vereador. O senhor vistoriou nesse final de semana as UPAs, né? Problemas de falta de médico. O que está acontecendo, vereador? Bom, eu estive na UPA São João, no PA Paraíso e no PA Maria Dirce. Na UPA São João e no PA Paraíso não tinha médico algum. Cheguei... Nenhum. Eram para ter 4 em cada unidade e não tinha nenhum. E a justificativa, né, mais variada, tá desde sexta-feira, nós não sabemos o que está acontecendo. Então, nem a gerência eu encontrei lá, né, consegui falar com funcionários. E, infelizmente, está catastrófico. Já no Paraíso, no PA Paraíso, tinha os médicos estavam lá, estavam atendendo, só que, pelos relatos dos funcionários, o raio-x estava 38 dias quebrado, um simples reparo de raio-x. E aí agora a gente lê no jornal também que o HMU teve que fechar as portas. Ontem então, à tarde. É uma vergonha. Isso está acontecendo numa cidade desse tamanho, não tem planejamento, é vexaminoso mesmo. Agora, vereador, nós recebemos informações ontem que teria algo a ver com o sistema biométrico, né? Que os médicos agora são obrigados a registrar a presença. O senhor observou isso também, não? Então, não é uma resposta oficial, mas é o que a gente, perguntando no meio médico, parece ter uma evasão mesmo de médicos aqui da cidade, não sei qual é o motivo, não sei se é o ponto, se é o salário, enfim, tem uma evasão e a prefeitura não está tendo habilidade para repor. E o principal, eles criticam a terceirizada, que é a Fundação ABC, que a gestão deles é péssima. Enquanto existia uma outra gestão, as coisas até que funcionavam, mas agora não está funcionando por inabilidade. Por que não troca de gestora? É o correto, né? Vou pedir uma parte ao vereador. As informações do repórter Rodrigo Souza na viatura Vigorito. Bom dia. Bom dia, Pedro, Arnone, vereador Guti, a todos que nos acompanham. Pois é, Pedro, eu estou hoje também acompanhando a questão da saúde aqui na cidade. Já estive no Hospital Municipal de Urgência, HMU. Agora estou aqui em frente ao pronto atendimento aqui do Paraíso. Infelizmente, esse problema que o vereador acaba de apontar, ele persiste, Pedro. Quando eu conversei com alguns funcionários aqui do PA, não houve médico durante toda a noite. Pacientes que chegavam aqui, eles eram encaminhados tanto para a UPA São João, que a gente também sabe que está com problema, quanto para o HMU. Segundo me falaram agora pela manhã, provavelmente não vai ter médico também aqui no pronto atendimento, continuam remanejando os pacientes. E não é só clínico não, viu, Pedro? Pediatra também, que é muito procurado aqui, não está tendo. Enquanto eu estava aqui conversando com o funcionário, 2 pais chegaram aqui com as crianças e foram orientados a levá-los até o hospital da criança no centro da cidade. Situação bastante delicada por aqui, principalmente porque o PA aqui do Jardim Paraíso, ele atende milhares de pessoas de toda a região aqui, Pedro. Ô, Rodrigo, então o PA Paraíso nesse momento, durante toda a noite, sem qualquer médico, é isso? Sem qualquer médico, e segundo a informação que eu tive ontem, durante o dia, porque o atendimento foi feito escalonado, esse funcionário me falou que a cada 1 hora ontem, parece que tinha 1 ou 2 médicos aqui, eles estavam atendendo apenas 6 pessoas. Até o momento, segundo me falou, não há atendimento. Eu vou ficar por aqui mais um pouco, porque dizer que pode ter alguma modificação, pode aparecer algum profissional aqui nas próximas horas. Até o momento, quem estiver nos ouvindo e precisar de atendimento médico, não vem aqui para o PA Paraíso. Procure um outro serviço, Pedro. Ok, Rodrigo Souza, obrigado pela participação. Olha, eu lembrei da doutora Graciane Figueiredo, ela que dirigia esse PA Paraíso era uma referência, hein? Era uma referência em atendimento. É verdade. E agora ele foi terceirizado e virou uma referência também, né? Péssimo atendimento. E segundo relatos, que eu não estive na sexta-feira, nem no sábado, né? Fui ao domingo, mas segundo relatos, o PA Paraíso em específico não está funcionando desde sexta-feira, não tem médico desde sexta-feira. Não é uma coisa esporádica, parece que virou rotina. Não é tão longe assim, né? Não é tão Não, eu tô te falando. Questão de segurança. Aqui na Praça 8, pô. Otávio Braga, no final do Otávio Braga, Estão praticamente. todos terceirizados? Esses grandes sim, né, vereador? Os UPAs e os grandes PAs estão terceirizados. Estão ferrados. E o HMU, ontem não teve atendimento. O secretário da Irmã de Saúde, nós vamos saber por que não estamos contratando um médico. Alguma restrição, vereador? Não estão falando que aquele decreto restringe? Então, exatamente. Existe um decreto que não só para a classe médica, mas um decreto em sua totalidade que restringe a contratação de
ter uma migração de horas, que o médico pode fazer de 20 a 24 horas, 28 horas, enfim, aumentar o seu nível de hora trabalhada. Isso não significa hora extra, é outra coisa. Mas tem a hora extra também, tem a contratação de novos médicos por concurso. Então, esse decreto, ele engessou tudo e não se pode fazer mais nada. Então, é óbvio, se você não pode contratar e está perdendo o médico, é lógico que você vai ficar sem médico. Aliás, aconteceu com os professores também, né, vereador Guti? Os professores tiveram a carga reduzida, né? Exatamente. Eles optaram por uma carga horária maior e agora, a partir de 1º de abril, foram obrigados a reduzir a jornada de trabalho. Exatamente. Bom, vereador, chegando aqui pergunta, jornalista Fábio Carleto pergunta, há um vídeo apócrifo, clandestino, circulando pelas redes sociais, criticando o seu pai, né? Não é celestino, não é clandestino. Quer saber o que o senhor tem a dizer sobre esse vídeo? Bom, primeiro que é um vídeo covarde, né? É um ato totalmente covarde e mentiroso, né? O principal, mentiroso. Primeiro, meu pai, ele ficou um determinado período, ele seu vizinho, então a viatura sempre ia buscar para que ele fizesse o seu trabalho, enfim, fizesse as vistorias, ele fazia campana de madrugada, sua folha de ponto assinada, com falta, né? Porque o fantasma, porque para quem não sabe, foi veiculado um vídeo que meu pai era funcionário fantasma. Então o fantasma, ele não tem falta, né? O fantasma, se é fantasma, então com algumas faltas. Então realmente é algo absurdo que a gente tem que rechaçar mesmo, é um jeito velho de fazer política. Até acompanhei nas redes, Pedro, você falando, isso é um vídeo apócrifo, não sai de uma certa forma massificando isso, que pode dar problema. E realmente, quem propaga também está cometendo crime. Aliás, eu tentei explicar isso até para pessoas que deveriam entender, que você não pode divulgar um vídeo clandestino. Você está cometendo crime. Tá cometendo crime. Mas as pessoas têm uma dificuldade, viu? Não, eles acham que chegou aqui no meu celular, se eu mandar para frente, mandei. Não, publicando nas redes sociais. Agora, vereador, o Fábio Carleto quer saber, o senhor desconfia de quem seja o autor? Não tem como saber quem é o autor. A gente está fazendo o melhor possível para descobrir, identificar. Só que o perfil é fácil, né? É aquele que não quer perder o poder a qualquer custo, né? Ou aquele que quer ganhar o poder a qualquer custo. O perfil a gente tem. E o curioso que essas mentiras só vieram depois que foi divulgada uma pesquisa ao qual meu nome aparece em primeiro lugar. Então, enquanto isso, nada acontecia. Agora, essas mentiras virão durante a pré-campanha, durante a campanha. A gente tem que saber lidar com isso, porque o jogo, infelizmente, de alguns é sujo. Só que eu não vou fazer parte disso, pode ter certeza. E estou comentando isso, em nenhum momento comentei, em respeito ao seu programa, em respeito ao Fábio que perguntou. Mas, infelizmente, a gente tem que se livrar dessas calúnias e do jeito velho de fazer política. Só observando, né? O vereador Guti já foi vítima disso, o Eli Correia também já foi vítima disso, né? E em relação ao vídeo que ataca o vereador Guti, só uma observação. O locutor é profissional e a produção também não é amadora, né? É bem perceptível o Carlos isso. Roberto, né, nas eleições anteriores, era vítima constante. Foi muito atacado também. Covardemente. O Aécio Neves. A palavra correta. O Aécio Neves foi atacado. Eu acredito que o confronto, deve existir o confronto de ideias, mas a pessoa deve se nominar. Então, a partir do momento, o seu governo, a sua administração está errada, quem está falando aqui é o Guti, isso está acontecendo. Pronto. E as pessoas querem isso. Elas querem que você se identifique, que você mostre o caminho. Só trabalham no anonimato, com certeza. É a tática predileta. Aldrey Pacaterra, do CK, pergunta o que o senhor acha da administração do prefeito Almeida do PT. Bom, essa pergunta dá para traduzir em uma palavra: catastrófica. Catastrófica. São raros os setores ao qual Guarulhos ainda mantém algo bom. O resto é catastrófico. Falamos aqui de saúde no início do bloco. É uma catástrofe. Não tem médico, então não existe saúde. Pego o trânsito e o transporte. Catástrofe. Não temos uma via sequer com muito buraco. Parece que muitas vezes a gente vive no Iraque. Eu não estou falando de regiões, rincões de Guarulhos, não. Eu estou falando de ruas centrais. Então não existe um setor ao qual você analise e não seja uma catástrofe. Agora está desgovernado. O Arnônio Guti é um cara jovem. E o esporte? Ele gosta de esporte? Porque o esporte em Guarulhos, né? Verdade. O esporte acabou também, e isso já não é de uma única gestão. Isso vem há mais de 15 anos que não se investe. Isso é característica, não é só de Guarulhos. Se nós analisarmos, em várias prefeituras administradas pelo PT,
você percebe nitidamente que o esporte despenca, que o esporte não é prioridade alguma. E é óbvio que para você resgatar, até mesmo, não somente dar uma perspectiva de vida diferente para aquelas crianças, para aqueles jovens, que pode virar alguém no futuro famoso, enfim, que consiga desempenhar, sair do anonimato, se destacar bem. O esporte é uma ferramenta para isso. Mas a gente não está falando só disso. A gente está falando do brilho de uma cidade também. Quando tem um esporte bom, quando tem um esporte salutável, a cidade é outra. A cidade, ela fica Nós já fomos fervorosa. Capital Nacional do Esporte. Exatamente. E nós estamos... Eu tenho um pré-candidato lá no meu partido, que é o Wilson Davi, que é um esportista, foi o primeiro medalhista olímpico. Ele tá nome. Fantástico, ele está me auxiliando, né, nessa busca por fazer algo, um plano de governo. Óbvio que a gente não pode falar ainda, a lei não permite, mas um plano de governo para o esporte que realmente gaste pouco, mas que faça acontecer. Me permita registrar que o Wilson Davi, na pessoa dele, eu vou cumprimentar todos os envolvidos, né? Fizeram um belíssimo espetáculo de vôlei de praia no Bosque Maia, né? Nesse final de semana. Eu tive a oportunidade de assistir. Olha, o público estava lá. Então nós percebemos que há público, sim, querendo. Joguei. Hã? Eu joguei. Jogou? A bola caiu lá fora, eu estava lá de fora. Então, uma belíssima ideia. É verdade. Aliás, eu sempre defendi que deveria haver uma quadra fixa, né, lá no Bosque Maia de vôlei de praia. Eu acho que... Agora, vereador Guti, eu tenho uma pergunta aqui no meu Facebook, o Carlos Alberto Beto. Ele disse o seguinte: criticar é fácil. Exatamente. O PT mesmo chegou ao poder criticando muito bem as administrações do Jovino, do Neff, do Papoto, do Tomeu. Agora quer saber efetivamente o que o senhor pretende fazer para sanar as dívidas, as finanças da prefeitura? Bom, Pedro, isso em alguns lugares eu já acabei falando. Obviamente que detalhar plano de governo, como eu acabei de dizer, a gente não pode fazer ainda, sim, por virtude de lei. Mas são dois princípios básicos. O ano passado nós fechamos o ano praticamente devendo meio bi, sem contar a dívida da Sabesp do SAAI com a Sabesp. E aí isso já vira praticamente um orçamento inteiro se juntar essas duas dívidas. Mas o principal, a gente tem aí uma enxurrada, um cabide enorme de emprego dos comissionados na cidade. Isso tem que ser reduzido drasticamente. E aí você começa... Mas só isso não vai resolver. Só isso não resolve. Aí você começa a recuperar um pouco do seu poder de investimento. Outra questão, você tem que rever todos os contratos, auditar todos os contratos, saber quais são os contratos burros. Quando eu falo burro, é aquele contrato que existe, que ele está sendo pago, mas que não leva a lugar nenhum e desperdiça o nosso dinheiro. Por exemplo, o espanta-pombo. Aí tem outros contratos que aí geram algum tipo de suspeita. Esses têm que ser auferidos também. Piscinas. E buscar outras fontes de recurso. Por exemplo, eu sempre falo o BID, né? Vários municípios no Brasil estão indo buscar recurso no BID, que é o Banco Internacional de Desenvolvimento. O Paraná, por exemplo... Aí estamos falando de um estado, mas conseguiu recentemente 600 milhões de reais. Então Guarulhos, que tem um orçamento potente, conseguiria por ano uma quantia grande para você pavimentar as ruas que ainda não estão pavimentadas, enfim. E você trabalha com dinheiro também a longo prazo, né, de devolução. Tem vários tipos de fomento na França, por exemplo, que é dinheiro a fundo perdido. Então tem que saber buscar, tem que ter projeto. Se não tiver projeto, não tem como. Então, e gente competente. Então são essas três receitas. Cortar caro comissionado, rever todos os contratos e buscar dinheiro de forma inteligente em outras plataformas. O João Carlos Panocchia pergunta: qual a fórmula que o vereador, mais ou menos o que o senhor está explicando, utilizará para resgatar a credibilidade do governo caso o senhor seja prefeito de Guarulhos? Quanto à credibilidade, né, isso é uma forma econômica que eu falei de você conseguir ter um pouco mais de poder de investimento. Agora, a credibilidade é você mostrar realmente que o governo está totalmente preparado, é diferente. Então, utilizar secretários extremamente competentes, técnicos, nas suas pastas, e não, por exemplo, pegar um advogado para ser secretário de saúde, isso não funciona. Pegar gente de fora para ser secretário de trânsito, isso já está mais do que provado que não funciona. Então, pessoas daqui e pessoas especialistas. Nós temos quase 1.300.000 pessoas. Não é possível que não temos técnicos competentes aqui na nossa cidade.
O vereador Guti, o Fabrício de Moraes quer saber a sua visão e propostas para o funcionalismo público. Bom, o funcionalismo ele tem que ser extremamente valorado. Isso é óbvio. Primeiro que quantas greves, quantas ameaças de greves, quantas greves tivemos nos últimos anos. E se realmente houver uma greve de um período razoável, a cidade para. A cidade só não parou ainda porque os funcionários foram pacientes, funcionários públicos foram pacientes e fizeram a sua briga justa, mas eles não resolveram parar de fato por muito tempo. Então, a cidade não parou por causa deles. Então, tem que se valorizar com certeza. O plano de carreira foi votado para alguns funcionários recentemente, mas só isso não basta. Então, você precisa mostrar que o funcionário ele pertence ao município e o principal, prefeitos virão, vereadores virão, sairão em 4 anos, voltarão, sairão. O funcionário público concursado vai ficar por 5, 6, 7 prefeitos. Vereador, só me permita fazer uma observação. Muitos acham que o fato do servidor ser comissionado, ele não é bom. E também aí tem uma expectativa que o cara é concursado, o cara é ótimo. Eu acho que nós temos que rever isso também, né? Não, com certeza. Não dá para você generalizar tudo. Exatamente. A questão do comissionamento, em nenhum momento eu falo aqui em competência. A gente fala em quantidade. É uma quantidade exacerbada. Não estou falando, os comissionados, tem muito comissionado extremamente capacitado, que está desempenhando um trabalho maravilhoso. Mas é uma quantidade enorme, isso tem que ser cortado. E o concursado também, existem alguns concursados, obviamente que não é a maioria, é uma pequena parte, mas que sentem em cima do cargo e não está nem aí para nada. Exato. Isso é fato. O Val Calisto quer saber se o vereador tem algum projeto para melhorar a comunidade do Jardim Fátima, que o bairro está abandonado. Não só o Jardim Fátima, mas por onde a gente anda, infelizmente, a gente vê o abandono da cidade, o desprendimento do atual prefeito. Parece, até acho que eu li em alguma coluna hoje, que o secretário da Saúde, por exemplo, já que iniciamos o programa falando de saúde, parece que ele está dormindo em berço esplêndido. Foi esse o termo que usaram aqui. Porque parece que não é com ele. Como é que a cidade está acabando? Então, as pessoas, muitas vezes, elas sabem da dificuldade do município, mas ela quer ver o agente político lá, batalhando, falando, tá ruim, mas vamos tentar mudar, dando atenção, exatamente. Aliás, eu conversava ontem com o ex-vereador José Mário e falei exatamente o que eu vou falar agora aqui. Se houve esse decreto engessando a Secretaria de Saúde, o Derman, como vice-prefeito, ele tem que se rebelar. Ele tem autoridade política e moral. O vice-prefeito também não é só enfeite, não. O vice-prefeito tem hora que tem que bater na mesa também. Não é possível. A Secretaria de Saúde está engessada. Se é que tem gesso na Secretaria de Saúde, né? Vereador, vamos falar da Câmara. O que você achou daquela manobra do presidente Jesus de dar uma canetada? A bola é minha, quem manda sou eu e tchau. Foi um tanto quanto arbitrário. Uma coisa, para o telespectador entender. Chega um pedido de impeachment, o presidente analisa e fala, não há cabimento. Não há os elementos objetivos e objetivos, não há cabimento, arquivas. Outra coisa é ele receber, manifestar favoravelmente, acolhe o pedido, começa a formar a comissão, nomear os vereadores que vão participar de uma comissão para estudar o impeachment, para ver se vai virar uma comissão processante. E depois de uma Semana Santa, que não teve trabalho, simplesmente, acabou, não tem mais, o que era bom não é mais bom, esse pedido de impeachment não funciona mais. Então, é arbitrário, é muito estranho. Foi cunha lá e cunha aqui? Exatamente. Então, depois da Semana Santa, Jesus ressuscitou a ideia de... E no interior a gente usava a cunha só para quebrar o pau. Um pau muito grande, você punha a cunha. Ele muda de partido e muda de posição, é complicado. Agora, o senhor tentou acabar com as férias de julho na Câmara? De novo, né? Em 2014, é um fato curioso que eu não sabia disso. Eu estava explicando para o vereador Guto, ele é muito novo. Em 1990, o então vereador Humberto Ramalho acabou com o recesso em julho. Durou 1 ou 2 anos, aí os vereadores voltaram com o recesso. Já houve no passado. Eu não sabia. Bom, em 2014, eu apresentei esse projeto, né? E, primeiro... Tomou uma canetada. Não, foi arquivado de forma súbita, não foi nem a plenário para ser votado. Mas o que me motivou? Primeiro, julho, os funcionários da Câmara estão todos lá, os técnicos estão todos lá.
um mês você consegue fazer 8 reuniões ordinárias. No mínimo. Então, a gente consegue ser muito mais produtivo, fiscalizar muito mais, fazer projetos de lei. Então, são 8 sessões que a gente acaba deixando de lado, sendo que os custos já estão todos pagos. E o principal, hoje, as coisas estão mudando demais. O brasileiro, ele quer que o seu representante seja igual. Antigamente tinha esse negócio que o político era intocável, agora pelo contrário. Então, a gente tem que mostrar que a coisa está diferente. Então, essa é a minha ideia, mesmo porque todo brasileiro tem um mês de férias. Mas nem foi a votação, vereador? Nem foi a votação, foi arquivado direto na comissão. Na canetada? Na comissão? Exatamente. Vereador, mas eu vou fazer 2 para o senhor aqui que vai valer por uma. Gilberto Ramiro, ele pergunta se o vereador está preparado para administrar uma cidade do Porto de Guarulhos. Porque ele diz que há muitos problemas a serem resolvidos. E o Antônio Luiz do Vale, que é ligado à saúde, diz que como prefeito, o senhor continuaria com os terceirizados na saúde? Boa pergunta. Maravilha. Bom, primeiro, eu estou há 8 anos, né? Estou completando 8 anos de vereador. Então, são 8 anos votando no orçamento, são 8 anos colocando emenda, são 8 anos fiscalizando, entendendo os números da cidade, andando pela cidade, por todos os cantos da cidade, fiscalizando hospitais, fiscalizando os próprios públicos. Então, isso me permite afirmar com certeza que eu me sinto extremamente preparado. E não só isso. Lógico que essa é a minha maior memória genética de aprendizado que eu tive, são esses 8 anos. Mas, não obstante isso, eu estou me preparando muito, estou fazendo cursos em São Paulo, com pessoas renomadas até no mundo, para fazer um bom trabalho. Então, eu sou pós-graduado em Direito Administrativo também. Então, eu venho me preparando ao longo do tempo para fazer um bom trabalho, para chegar nesse momento. Então, sintetizando, eu me considero preparado. A hora que se for escalado como centroavante, ter pinta de centroavante. Sem dúvida. Eu me sinto preparado. E da saúde, a pergunta. Senão jamais me colocaria candidato, pré-candidato. Porque senão eu poderia fazer um péssimo trabalho. Então, não. Eu me coloco pré-candidato realmente porque eu me considero capaz. E a terceirizada, sim ou não? Então, a terceirizada é uma faca de 2 gumes. A gente tem que avaliar de uma forma estratégica e pontual. Nós temos alguns médicos, né? 4 médicos. Ao qual o Pedro já citou né? Que é o Dr. Zé Mário, que está nos auxiliando. Dentro do grupo, há divergência nesse sentido já. Não, as terceirizadas é melhor. Primeiro que as terceirizadas você consegue, de alguma forma, você não está dentro daquele teto de responsabilidade fiscal. Então você consegue acabar investindo um pouco mais dentro dessas, por exemplo, dessas fundações aí, que é o termo correto, né? Que são as OS. E nós pensamos, primeiro de tudo, dar uma qualidade melhor para o atendimento. Isso é o principal. Você diminuir a fila, diminuir o atendimento, diminuir o tempo de espera de exame. Agora, existem OS e OS, né? Essa, por exemplo, é um fracasso total. Agora, o modelo a ser executado, ainda estamos formatando. E como eu disse, a partir do momento que nós tivermos o plano de governo, aí vamos falar. Mas com certeza está na mão de competentíssimos médicos. Que avaliam o que é melhor. Exatamente, mas mesmo entre eles ainda não há um consenso. Vereador Guti, o prazo de filiações partidárias terminou dia 2, né? Nós tivemos mudanças aí de vereadores, e me perguntaram por que nenhum vereador foi para o PSB com o Guti. O que houve, vereador? Porque o seu partido só tem um vereador, que é o senhor hoje. Só eu. Isso foi um pleito dos próprios pré-candidatos nossos. Eles queriam ter um ambiente mais, como se diz, mais competitivo. Porque na visão deles, se tivesse algum vereador concorrendo à reeleição, eles estariam prejudicados. E como quando eu cheguei no PSB, já existia até um grupo montado, e eles me fizeram essa colocação, falaram: Guti, a gente gostaria de não ter nenhum vereador concorrendo à reeleição. Obviamente que fui procurado por vários vereadores que eu gostaria de ter ao meu lado, porque são vereadores aguerridos, bons, mas como já havia esse acordo prévio com todos... Isso não foi pior para o senhor?
Pode ter sido melhor para os seus candidatos, não foi pior para o senhor, né? Então, mas quando a gente combina algo, a gente não pode romper. Quantos e quantos partidos, presidente de partido, não, aqui não entra mais vereador algum. E no último dia de filiação entra 4, 5. Já estava com a ficha guardada, né? Exatamente. Então eu quero mostrar que em pequenas atitudes, em pequenas ações, a gente está fazendo o correto. Com seriedade. Se compromissou, cumpriu. Produção, me avisa, estamos com contato telefone, produção? O ex-vereador e médico, José Mário. Bom dia, doutor José Mário. Bom dia, Pedro Notaro. Bom dia, vereador Guti. Bom dia. Bom dia a todos que nos ouvem, Arnone. Só queria fazer um comentário e ratificar a fala do vereador Guti em relação à área da saúde, que é em função dos terceirizados. Na realidade, a terceirização, lamentavelmente, é uma situação que hoje não temos como não tê-la no Brasil como um todo. Porque hoje a cidade, não obstante com a administração que temos, já vem há muitos anos aplicando muito mais do que os 15% que manda a emenda constitucional 29. Mas mesmo assim é absolutamente muito menos do que aquilo que nós necessitamos. E se nós fôssemos contratados, todos, embora tenhamos gestão plena na saúde, todos os médicos e funcionários da saúde forem contratados pela Secretaria da Saúde, nós infelizmente estouramos o limite de responsabilidade fiscal. Claro que no próximo governo deveremos fazer investidas no governo federal, usando os caminhos legais, para que haja um meio que pelo menos a saúde, que é tão precária na saúde, possa ter uma exceção, para que a gente possa realmente contratar diretamente os funcionários da área da saúde. E enquanto isso não acontece, o que não acontece hoje em nossa cidade é uma fiscalização efetiva, tanto no quanti como no qualitativo, das pessoas que são e das empresas que são terceirizadas. Hoje é o nosso grande problema. Um grande abraço a todos vocês. Obrigado, doutor José Mário. Obrigado pela participação. O médico do coração. Tá certo. Bom, vereador Guti, obrigado pela participação. Se tiver algo a finalizar, fique à vontade. Bom, Pedro, eu que agradeço a oportunidade mais uma vez de falar um pouco do seu programa, que acredito que é um dos mais ouvidos aqui na cidade. E é muito bom poder falar e ser ouvido. Então, muito obrigado. Obrigado pela participação.